Bom, pessoal, bom dia a todos. Essa é a aula número 1 de Introdução e Elaboração de Artigos. Na realidade, eu fiz essa gravação dessa apresentação por conta de inúmeros alunos, onde nós orientamos, e as explicações iniciais são muito parecidas, né? Então, de forma a ter algo mais estruturado e mais fácil, né, de acesso, eu resolvi gravar essa apresentação que mostra o passo a passo de como montar um artigo, né, de forma bem direta. Então, vamos lá. A primeira etapa de construção de um artigo parte da identificação de um tema. Ou seja, a pessoa precisa identificar um tema. Esse tema não pode ser muito amplo, estratégia, muito amplo. Aí eu tenho que focar. Aí eu vou trabalhar mais a parte de plano estratégico, indicadores, balanceamento de indicadores. O que eu vou trabalhar dentro desse tema? Então, definido o tema, parte-se para a questão seguinte, que é a identificação da questão-problema. Ou seja, o que eu quero resolver, o que eu me proponho a resolver, né? Utilizando a metodologia científica. Então, a questão-problema não pode ser também muito operacional, né? Como implantar um projeto XPTO, não pode, né? E também não pode ser muito genérico. Estratégia, muito genérico, né? Questões ligadas à estratégia, muito genérico. Então você tem que pontuar a questão problema num meio termo, de forma que ela possa ser útil, né? Em outros projetos de pesquisa também, né? Outros pesquisadores vão pegar essa questão problema, vão pegar a tua metodologia, aplicar em outro objeto e avaliar o que aconteceu. Então, a questão problema é o ponto central nesse início do seu artigo, né? Identificado, então, o tema, a questão problema, parte-se para a revisão bibliográfica. O que é a revisão bibliográfica? É a identificação de autores que falam sobre o tema e que você vai poder, a partir desses autores, extrair dali um modelo que ajude a resolver o problema, né? Então, a etapa seguinte, feita a revisão bibliográfica, eu vou buscar os autores ligados à estratégia, supondo, né? O Mintzberg, o Kaplan, a Koff, outros, né? Eu vou buscar esses autores para, a partir deles, identificar um modelo. Então, a etapa seguinte da revisão bibliográfica, modelo. Ou seja, o que é um modelo? É uma leitura mais ampla para resolver a questão problema, né? Ou seja, essa questão problema, eu vou usar o modelo para poder ir a campo fazer a minha pesquisa. E esse modelo é referenciado por alguns autores, onde certamente já foi testado. Então, a etapa seguinte, identificação do modelo, vem o quê? A definição da pesquisa. Então, eu uso o modelo para montar a minha pesquisa, olhando essa questão problema agora de uma forma mais ampla, mais sistêmica. Então, a pesquisa pode ser uma pesquisa estruturada, pode ser questionários, né, uma pesquisa estruturada, pode ser entrevista, pode ser uma pesquisa até bibliográfica, né, desde que você observe todos esses elementos do modelo para ter essa visão sistêmica. Não vale fazer uma pesquisa com perguntas da sua cabeça sem olhar o modelo, tá certo? Então, montada a pesquisa, ou seja, o que eu vou usar para ir a campo, para fazer a pesquisa propriamente dito, para resolver a questão problema, né? Tá aqui, ó. Eu vou fazer o que agora? Eu vou construir, montar esse objeto de pesquisa e aplicar. Ou seja, eu vou
a se for estudo de caso, numa área da empresa, eu vou identificar esse objeto de pesquisa, que seja essa área da empresa, aplicar o meu questionário, a minha entrevista, o que for. Então, essa é a etapa seguinte, que é a etapa de ir a campo para coletar as informações que foram previamente estruturadas. Feito isso, aplicou-se a pesquisa, a aplicação, aí você tem o quê? Os resultados. Aí você vai apresentar os resultados e a parte mais rica do seu trabalho é a análise desses resultados. E essa análise, ela tem que estar sempre observando se você respondeu a questão problema, né? Então, essa análise é a etapa seguinte e, feita a análise, aí sim, eu posso concluir, por isso que está em amarelo aqui, né? Eu posso concluir com base nesse resultado, uma resposta para a minha questão problema, né? Muitas vezes o pessoal fica preocupado de que tem que ter uma resposta positiva, né? É uma resposta que deu certo, né? Não necessariamente. O que se quer avaliar, né, num trabalho desse tipo é se o aluno ele tem a capacidade de pesquisa, né? Ele sabe lidar com o problema de uma forma estruturada, de uma forma sistêmica, aplicar uma metodologia de pesquisa, né? Analisar esse resultado e concluir, né? E aí pode ter conclusões boas e outras nem tão boas assim. Finalmente, dentro dessa pesquisa que você fez, sempre tem questões que você não conseguiu resolver, questões outras que servem de ponte para outros pesquisadores. Aí você relaciona ali os trabalhos futuros. E aí, finalmente, o referencial bibliográfico, que nada mais é do que a citação, de uma forma estruturada, usando a BNT, de todos os autores que você consultou, que é o último item. Então, a estrutura de um artigo é essa. Agora, vamos ver como é que fica essa estrutura dentro do texto do artigo. Então, normalmente nós temos o título, e aí, depois do título, nós temos o abstract, que nós vamos ver no slide seguinte, mas a seguir, o primeiro item é a introdução. A introdução, você pode utilizar aí de 1 a 2 páginas para fazer essa introdução, e normalmente o que tem na introdução? A contextualização do tema, daquele tema que você iniciou lá logo no início do teu artigo, a apresentação da questão problema, que pode ser feita à luz dessa contextualização. Aí você apresenta a pergunta ou problema, né, que pode ser num parágrafo, e logo a seguir você vai falar o quê? Como você vai fazer essa pesquisa, é a metodologia da pesquisa, aí tem alguns autores, né, a Vergara, a Gil, o Gil, então tem alguns autores aí que podem te auxiliar nessa metodologia, e aí você vai relacionar também a abrangência e a relevância do tema, que é importante, por que você está fazendo essa pesquisa. Etapa seguinte, qual é? Revisão bibliográfica. Seguindo o fluxo, você vai relacionar os autores, de 2 a 3 páginas, está de bom tamanho, você vai relacionar o que os autores citam sobre esse tema, né? Se você puder, na revisão bibliográfica, botar um resuminho, autor, uma tabela, né? Um autor e a contribuição desse autor para aquele tema, melhor ainda, tá? Então, seriam 2 a 3 páginas. Logo a seguir vem o quê? O estudo de caso. Aí é mais denso, de 6 a 8 páginas é o ideal, onde você apresenta o objeto de pesquisa, que pode ser a descrição da empresa ou do local que você vai fazer a pesquisa. Se tiver dificuldade, você coloca, não caracteriza a empresa, não diz o nome, né, mas você diz a área que ela atua e tal. Então, aqui você tem que descrever esse objeto de pesquisa, né, pode ser uma organização, uma empresa, né. Apresentar a pesquisa, aqui você apresenta os resultados da pesquisa, né? O que você obteve nessa pesquisa, né? Como você estruturou e o que você obteve, e aí, nesse mesmo momento, você, ou no final, né? Você faz a análise. Até aí, você está atuando como um pesquisador,
tudo que for dito é sempre referenciado a algum autor, alguém que falou, que já fez a pesquisa em outro momento, né? E aí, finalmente, você entra com o item de conclusões. Nas conclusões, você pode incluir a sua percepção como pesquisador, à luz daquela análise, daqueles resultados, conclusões que, no final, faça a amarração com relação à questão problema, que foi essa aqui, ó, anteriormente colocado, ou inicialmente colocado. Então, aqui você vai concluir, e aqui sim você pode incluir nessa conclusão a sua percepção, e no último parágrafo você vai colocar lá trabalhos futuros, ou seja, outros problemas, outras questões que quem for ler o seu artigo vai verificar que pode evoluir a partir dali para outros pontos, né? Que aí seriam os trabalhos futuros e, no final, o referencial bibliográfico, como já foi dito. Então, a estrutura do artigo é essa, né? A minha sugestão é que vocês façam a estrutura de forma oca, mas estruture a espinha dorsal e depois vá enxertando, né, ou colocando os itens, né, até a sua conclusão, né? Então isso daria aqui de 11 a 15 páginas, né, no final o teu artigo, tá? Bom, finalmente temos aí a última etapa do artigo, que na verdade essa etapa é o abstract, que é apresento como logo abaixo do título, tem os autores e o abstract, ou resumo. O resumo, apesar de estar no início do artigo, ele é o último a ser feito. Por quê? Ele deve conter 15 linhas corridas, né? Em torno disso, né? Entre 10 a 20 linhas, eu coloquei 15 linhas, né? E nessas linhas, o que tem o conteúdo? Precisa ser dito o que é ali dentro? A questão problema, né? Ser apresentado qual foi a questão problema, a metodologia de pesquisa utilizada no seu artigo e o resultado da pesquisa. Então, basicamente é isso que você vai colocar no seu abstract. E no final dele, dessas 15 linhas corridas, você tem ali palavras-chave, pode ser de 2 a 3 palavras-chave, já está bom. E o abstract normalmente tem em português e uma outra língua, ou é espanhol ou inglês, né, para fechar o teu artigo. Então nós temos o título, autores, abstract e é toda aquela parte anteriormente já dita, né, que vai desde a introdução até as conclusões e trabalhos futuros, ok? Bom, finalmente então gostaria de agradecer e informar assim que essa é a primeira aula onde eu, na verdade, fiz uma apresentação da estrutura básica de um artigo voltada mais para estudo de casos, né? Esses artigos são comuns de serem realizados, né, por alunos, mestrandos, né, pós-graduandos, mestrandos, né? Então, é um primeiro start, né? Obviamente, cada item desse merece ser aprofundado, mas aí não é nesse momento, né? Esse momento foi apenas apresentar essa visão mais ampla, né, de como construir o artigo, que é normalmente o primeiro problema que o aluno se depara na hora de fazer um artigo pela primeira vez, tá certo? Obviamente que há outras formas de se elaborar o artigo, essa é uma forma que eu apresentei, assim, mais estruturada, né, mais tranquila aí para as pessoas seguirem, para efetivamente fazer essa entrega, que é tão importante na vida acadêmica de todos nós. Muito obrigado.